Sou médico cirurgião e vi os demônios entrando pela janela e levando a alma do meu paciente, que tinha acabado de... Essa história não é minha, essa história é de um médico, gente. E é uma experiência dele mesmo, assim, que aconteceu com ele, tá? Então não é história de carochinha, não. É a história que aconteceu com este doutor, cirurgião. Vamos lá que eu vou contar pra vocês. Esse paciente, ele estava com câncer de pâncreas. Ele fez uma cirurgia no pâncreas. A cirurgia foi muito extensa, né? Então, ele estava internado há vários dias. E eu comuniquei para a família que ele teria alta no outro dia. Eu falei, ele estava bem, sabe? Eu falei, olha, amanhã ele vai ter alta. E esse paciente estava no quarto 109 com mais 5 pessoas. Ou melhor, 5 ao todo. 4... ele mais 4, é isso. Por coincidência, eu estava de plantão naquela noite, nesse hospital, como residente, dormindo. Naquele tempo, não tinha celular, né? Faz tempo já que aconteceu isso. Era a época do BIP, não sei se vocês se lembram. E o BIP, quando o paciente está com uma parada cardiorrespiratória, que tem que ter muita urgência, o residente, ele recebe um BIP diferente, né? Porque aí você tem que sair assim, tipo, sabe, voando, correndo, mesmo desesperado, porque quanto antes você chegar, mais chance o paciente tem de sobreviver. E eu tava lá, né, dormindo e tocou o bip da parada. E deu o quarto 109, exatamente o quarto que o meu paciente estava. O paciente que eu disse que ia ter alta no outro dia. Pensa só o meu coração como é que tava, gente. Eu fui descendo na correria e pensando comigo o tempo todo. Até lá. Não pode ser meu paciente, não pode ser meu paciente. Eu falei pra família que amanhã ele tava de alta. Eu não posso dizer que esse paciente teve uma parada cardiorrespiratória. Não, eu não posso. E eu fui, né, fui orando. Eu falei pra família que ele ia ter alta no outro dia e eu tava assim, no desespero mesmo. Eu cheguei lá e adivinha quem era? Exatamente ele. Chegamos, chegou o pessoal da clínica, chegou o técnico de enfermagem, chegou o enfermeiro, todo mundo da turma ali, começamos a reanimação do paciente. E foi aquela coisa, né, gente? Vocês sabem, igual coisa de filme, sabe? Vocês veem lá, e reanimando, e reanimando. E para quem não sabe, o tempo médio de reanimação é 30 minutos. Se não voltou em 30 minutos, a gente considera óbito. Então, começou a massagem, vai adrenalina, vai atropina, massageia, outro lá com o ambu, que é da parte respiratória. E aí, gente, bateu os 30 minutos. Eu já estava muito desesperada. Eu falei, não é possível que eu vou ter que dar essa notícia para a família. Bateu 30 minutos e nada do paciente retornar. Como era o meu paciente, eu estava tão angustiado para que aquele homem voltasse. Eu tinha prometido, sabe? E vocês não sabem o que é ser médico e você falar para a família que amanhã o seu ente querido vai embora. E eu falei pro pessoal todo, vamos lá, gente, vamos tentar mais um pouquinho? Só mais um pouquinho, vai? E aí, tentamos. Só que bateu 45 minutos e aí não teve jeito, gente, parou mesmo. Quando aconteceu isso, eu fiquei muito triste mesmo, sabe? Só que aí, quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vi. Gente, fui eu, tá? O doutor que estava lá. Eu sou o médico dele. Quando aconteceu isso, né, depois dos 45 minutos, começou uma coisa que eu digo assim, que parecia de filme. Porque se alguém contasse pra mim, se não fosse comigo naquele dia, se alguém me contasse, eu não ia acreditar. Eu não ia acreditar. Ah, e eu esqueci de contar um detalhe. Nessa fase da minha vida, eu tava indo pra igreja, tá? Eu sou evangélico, naquela época eu era evangélico, só que eu tava assim, né? Daquele jeito, né, gente? Ia, não ia, meio afastado, enfim. Eu tava um pouco mais pra lá do que pra cá. Tanto que foi uma experiência que chacoalhou a minha vida, a minha fé, pro resto da minha vida até hoje, né? Faz muitos anos já que aconteceu isso e hoje eu estou firme no Senhor. E para as pessoas que não acreditam, essa vida é muito passageira, é um pouquinho só. A eternidade é o começo da história, gente. Creiam nisso. Aí, o que houve? O homem começou a se contorcer. Gente, 45 minutos depois que aconteceu aquilo, o homem começou a se contorcer. Só que nós, médicos, a gente sempre quer achar uma explicação técnica, né, para o que está acontecendo. Então, existem umas mioclonias involuntárias, que são uns movimentos tipo de convulsão, que pode dar numa pessoa que já está morta durante um tempo previsto, mas não 45 minutos. Só que aquilo começou a se mexer depois de 45 minutos e demais. O homem se contorcia, como se fosse uma convulsão. Gente, vocês não acreditam. Caiu a luz do quarto e ficou meia fase. Exatamente. Como se fosse um filme de terror. Resumindo, todo mundo que estava naquele quarto, inclusive os pacientes, gente. Eu dou risada porque eles pegaram o sorinho deles e, olha, eles acharam força não sei de onde. Correram do quarto. Porque o homem se mexendo, se contorcendo, tendo convulsão e o quarto ficando meia luz, só ficou eu ali. Porque era o meu paciente, né, gente?
paciente lá era meu, eu tinha que ficar, eu não podia deixar o homem sozinho. E aquilo ali era algo que eu sabia que era para ser experiência para mim. Era Deus comigo, era eu e Deus. E eu fiquei parado ali olhando para ver o que ia acontecer. Daqui a pouco aquele homem começou a fazer uma cara de terror, aquele homem começou a se contorcer, era como se alguém estivesse apertando o pescoço dele, sabe? Como se ele estivesse vendo alguma coisa indo para um lugar assim, ele estava muito triste, muito tenso, assim, sabe? Com uma cara feia. E, de repente, eu vi entrando pela janela do quarto, como se fosse seres, assim, sombras escuras, sabe? Vocês já viram isso em filme. E foram no paciente, arrancaram a alma dele dali, gente. A hora que eu vi eles saíram como se fosse nevoeiro, levando, não eram pombas, mas é como se fossem pombas pretas, saindo. E quando saíram, aquele homem ficou imóvel, porque eles vieram buscar a alma dele saiu. E aí, na hora que a alma dele saiu, junto com aquele nevoeiro preto, ele parou de se mexer. Simplesmente, ele estagnou. Eu estava um cristão, um crente só de fachada. Eu disse, eu tenho que tomar uma postura, uma decisão, sabe, uma decisão séria na minha vida espiritual, porque senão eu vou passar por isso, né? Então, eu quis trazer esse relato aí para vocês, porque não é brincadeira, viu, gente? Eu vi. Eu não queria que ele fosse a óbito, eu tentei de tudo, só que realmente, quando ele foi, passou 45 minutos, a alma ainda estava lá. E aí, aquelas sombras entraram pretas na janela. E eu vi tudo, tava tudo na minha frente. Arrancaram a alma dele assim, ó, foram puxando e levaram ele como pombas pretas num nevoeiro. E ali ele parou de se mexer e ali já não tinha mais nada. E isso serviu pra mim, sabe? Como experiência assim pra mim a se firmar com Deus, porque não é brincadeira, as coisas de Deus são muito grandes. Não pode brincar, porque realmente o inimigo ele não brinca e ele vem buscar mesmo aqueles que são deles. E aí você põe aí o que você crê, eu respeito a sua crença e tá tudo bem. Eu só quis trazer a minha experiência. Essa história não é minha, é a história de um doutor. E olha, gente, eu fiquei chocada, assim, sabe? Porque eu sei que é verdade o que ele viu. É uma pessoa muito idônea, uma pessoa muito séria. E ele realmente teve essa experiência. E eu quis trazer pra vocês aí. Vocês coloquem o que vocês quiserem aí, o que vocês acham que foi isso. Se você tem uma história pra me conta, que aqui sua história vira novela, vira relato, testemunho, filme de terror, vira tudo, né, gente? Um beijo no coração, Deus te abençoe. Amo muito vocês, viu?